Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, o programa que leva para você, que está em casa, uma dose semanal de informação sobre serviço público, segurança, empreendedorismo e também responde suas dúvidas sobre aposentadorias e as demandas relacionadas ao INSS. Na edição de hoje, contamos com a presença do consultor previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados. Representando o funcionalismo público gaúcho, vamos conversar com o vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira. E a situação econômica do Rio Grande do Sul, como anda? Aumentar impostos é mesmo a solução para os nossos problemas? Essas e outras questões serão respondidas pelo diretor de comunicação do AFOSEF Sindicato, Juliano dos Santos Medeiros. Ainda hoje, o escritório DNS Advogados traz algumas informações muito importantes sobre o 13º dos servidores públicos. Mas antes de falarmos com os nossos convidados, vamos colocar a justiça em foco. O assunto de hoje é tempo do aluno aprendiz. Um segurado ajuizou o pedido de averbação do tempo de serviço em que foi aluno aprendiz no Centro Federal de Educação Tecnológica para fins de aposentadoria. O INSS alegou a impossibilidade do pedido porque o vínculo foi meramente educacional, sem comprovação de pagamento de salário ou mesmo de alguma bolsa. A primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais decidiu que a mera realização de curso técnico sem vínculo profissional e nenhuma comprovação de retribuição financeira, ainda que indireta, não possibilita o reconhecimento como tempo de serviço para fins previdenciários. A tentativa de burlar o sistema é frequente e mostra um problema cultural do país. Em tempos de combate à corrupção, um bom decisório da Justiça Mineira. Dito isso, que tal começarmos a responder as dúvidas dos nossos telespectadores? Se você que está em casa tem alguma questão sobre aposentadoria, demais benefícios do INSS, envie para a gente pelo nosso celular, que é o 5199592042, a consultoria previdenciária hoje com o doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. Doutor Luiz, a Ana pergunta assim, tenho 54 anos, minha carteira está assinada desde 1982, em torno de 25 anos de trabalho. Desde os 18 anos trabalho como empregada doméstica. Posso pedir a minha aposentadoria? E mais, no cálculo, terei o fator previdenciário? Doutor Luiz, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas aqui de bancada, bom dia aos nossos telespectadores. Bem, Ana, infelizmente, tu ainda não tens como requerer a tua aposentadoria, porque tu não implementas nem 30 anos de contribuição, que é o tempo mínimo exigido para a assegurada mulher, e também porque tu não tens a idade mínima para uma aposentadoria por idade, que seria para a assegurada mulher 60 anos. Então, a primeira resposta é não, tu não tens condições de te aposentar. Caso tu tivesses implementado 30 anos de contribuição, o fator previdenciário sim entraria no cálculo da tua aposentadoria, a não ser que, além dos 30 anos de contribuição, tu tivesse uma idade que, somada com o teu tempo de contribuição, te deixasse com mais de 85 pontos no somatório da idade e do tempo de contribuição. Aí a tua aposentadoria seria calculada sem a incidência do fator previdenciário. O Almiro, nosso telespectador lá de Barra do Ribeiro, quanto tempo leva para receber os atrasados da aposentadoria? O benefício eu já estou recebendo, eu quero saber o Almiro. Bem, seu Almiro, felizmente o senhor demanda contra o INSS, não contra o Estado do Rio Grande do Sul. Porque se o senhor estivesse demandando contra o Estado do Rio Grande do Sul, a resposta seria impossível de ser dada, porque o Estado do Rio Grande do Sul não paga precatório. Felizmente, com a União, a situação é um pouco diversa. A União está pagando em dia os precatórios e, portanto, se o seu precatório foi requisitado até o final do mês de junho de 2015, muito provavelmente o senhor vai receber esse pagamento dos seus atrasados em novembro agora do ano de 2016. Doutor Luiz Gustavo, mais umas para a gente encerrar esse bloco aqui, final do telefone 7300. Sempre mande o nome e a cidade de onde você fala. Quando me aposentei, perdi o benefício por acidente. Tem algum direito? Doutor Solano,
A pergunta do cliente, apesar do nosso telespectador, apesar de não ser muito clara, nos traz a impressão de que ele estava recebendo o popular pecúlio, né? Que é o decorrente de um acidente de trabalho quando o segurado sofre uma redução na sua capacidade laboral. Desde 1997, com a alteração na legislação previdenciária, no momento em que o segurado se aposenta, o auxílio acidente ou popular pecúlio, ele é cessado. Mas aí é uma questão interessante. O valor que o segurado recebia a título de pecúlio, ele tem que obrigatoriamente fazer parte do cálculo da aposentadoria. E isso o INSS não faz. Então eu aconselho o nosso telespectador que procure um advogado de sua confiança para dar uma olhada no cálculo da aposentadoria. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, para falar em nome dos servidores públicos, está aqui o vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira, também presidente da AMAPERGS Sindicato. Flávio, primeiramente a questão desse ruído que está acontecendo aí na interlocução entre servidores públicos da área da segurança pública e o Tribunal de Justiça. A questão que está sendo debatida e muito é do número de servidores que prestam o serviço para a realização de audiências, e o Tribunal de Justiça tem questionado muito a quantidade de servidores que está à disposição do Poder Judiciário para esse serviço. O que a gente pode passar de real, de concreto, para o telespectador da Bandeirantes que nos assiste na manhã desse domingo? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Na verdade, entre as diversas atribuições que fazem parte da rotina dos servidores da SUSEP está a condução dos presos para as audiências, transferências, mas a grande parte dessas movimentações externas são para audiências. Ocorre que nós temos, primeiro, um número de presos muito acima da nossa capacidade. Isso refletiu num aumento na mesma proporção da demanda de trabalho. Então, o número de presos sendo conduzidos à audiência é muito maior, né, do que se tem capacidade de atender. O número de servidores, por outro lado, é muito abaixo do que necessitaríamos, né, do que necessitamos. Sim. E as nossas condições materiais, exemplo das viaturas e dos recursos financeiros, até mesmo para gasolina, para combustível, diesel, seja o que for, estão contingenciados. Então isso levou ao fato de que a SUSEP hoje não consegue atender 30% de todas as audiências que nós temos como responsabilidade. Isso, por consequência, está fazendo que muitos presos sejam liberados por força de expirar os prazos, né? Não cumprir com essas necessárias audiências. Então isso tem trazido aí um desconforto e uma revolta muito grande dos servidores, que já estão aí acumulando, como disse, uma indignação desde o ano passado por conta de todos os ataques, né? Com destaque para o parcelamento salarial, né? E agora sem nenhuma condição de trabalho, né? E o exemplo que ficou muito claro agora na semana que passou foi toda a veiculação dos nossos índices, né? Quando nós não conseguimos, deixamos de realizar 70% das audiências que nos é de obrigação realizar, mas não por falta de disposição de trabalho por parte dos servidores, muito pelo contrário, os servidores fazem até muito além do que deveriam. Conduzem empresas, já falei isso em outras oportunidades, com uma relação desproporcional. O número de agentes que, em regra, atuam nessas audiências é muito abaixo daquilo que seria recomendável para garantir a segurança e a efetividade, né? E hoje isso se acentua, justamente porque o governo fez um contingenciamento em todos os setores públicos e não abriu essa excepcionalidade para algumas áreas, a exemplo da SUSEP. A SUSEP não poderia sofrer contingenciamento. A gente sabe, Flávio, que um concurso foi feito, ele está em vigência. Até ele pergunta se ele foi renovado, porque na última participação aqui da AMAPERGS isso estava sendo gestado junto ao governo estadual. E mais, há possibilidade, há um horizonte próximo de que novos técnicos previdenciários, agentes penitenciários sejam chamados e aí sim a gente possa reforçar o caldo na SUSEP? Bom, os técnicos penitenciários nós temos 400, um pouco menos de 400 aprovados e compõem um cadastro reserva. O governo não fez nenhum gesto, temos uma informação oficiosa de que teria sido encaminhado o pedido de nomeação de parte desses técnicos. Mas, como eu disse, é oficioso, não se sabe nem se é fato e se de fato quantos seriam desses 400 que estaria sendo estudada a nomeação. Com relação ao concurso público, a nossa carência hoje é de alguma coisa em torno de 3 mil servidores nas 3 áreas, agentes penitenciários administrativos e técnicos, né? Sabemos que a SUSEP encaminhou um pedido para concurso público para alguma coisa em torno de 870 agentes penitenciários, e que seria muito abaixo da nossa necessidade,
mas nem esses 870 teria tido autorização do governo do estado. Então nós não temos aí nenhuma perspectiva de melhora. A tendência é a crise se acentuar aí com essa falta de providências por parte do governo. Próximo bloco, queria saber da palavra do representante da FESERGS, da Maperg Sindicato aqui, como que os servidores estão laborando com esse salário pingado. Olha, mês de abril, gente, 9 pagamentos, né? É pior até do que uma empresa aí do comércio varejista. Flávio Berneira fala conosco. Estreando na manhã desse domingo, está com a gente aqui, a gente saúda, o Sindicato dos Técnicos Tributários, o AFOSEF Sindicato, está com a gente a partir desse mês de abril, trazendo as informações que são muito relevantes na questão da área da tributação no serviço público estadual. E para representar a entidade nesse primeiro programa, da qual eles participam, Juliano Medeiros, diretor de comunicação da AFOSEF, está com a gente. Juliano, primeiramente, uma saudação especial ao sindicato e já divulgar, né, para o nosso telespectador uma importante realização ocorrida ainda no ano passado, ainda em 2015, do AFOSEF Sindicato, que é o sonegômetro, né? Temos lá em São Paulo o impostômetro e também temos o sonegômetro, a âmbito nacional, e agora o AFOSEF já colocou à disposição aqui no Rio Grande do Sul nas questões de sonegação do ICMS, já está contando aí quanto que é sonegado dos cofres do governo do estado. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, colegas de bancada, bom dia, assistência. Nós criamos o sonegômetro dentro de um processo de proposições que nós levamos desde o início da transição do governo, onde nós propusemos que havia formas de conseguir recursos financeiros que já tinham sido, outras formas já tinham sido esgotadas pelos governos anteriores, e havia uma forma tradicional, que é ampliar a sensação de risco para os sonegadores de impostos. Sim. Então, nesse caminho vem o sonegômetro. Ele vem propor, vem mostrar em tempo real, é uma estimativa, porque tudo está ligado a uma informalidade, né? E não existem números concretos, mas existem estudos que foram feitos pela Associação dos Procuradores da Fazenda Nacional, e nós utilizamos esse método deles para criar o sonegômetro RS. Ele tem hoje um site, que é o www.sonegômetro-rs.org.br. E ele vem mostrando em tempo real quanto vai se perdendo, não ampliando a sensação de risco para os sonegadores. Então, é uma estimativa, é um recurso que é possível a Fazenda trabalhar em cima de contribuintes, não de uma forma de caça às bruxas, mas de uma forma educativa, e tivemos exemplos assim no ano passado, para que tenha mais recursos exatamente para prover todos os funcionários públicos que são necessários para cumprir os serviços públicos com qualidade. Juliano, tem como a gente repetir o site, só para a gente colocar na tela para o telespectador da Bandeirantes assistir? É www.sonegômetro-rs.org.br. Mais de 2 bilhões de reais sonegados só nesses primeiros meses do ano de 2016. Qual seria a saída, Juliano? Antes a gente falou com o representante da FESERGS, o Flávio Berneira, a questão de recursos humanos. Também seria uma alternativa termos mais técnicos tributários lá na frente para buscar reduzir essa questão da sonegação? Nós temos 100 técnicos tributários aprovados num concurso feito em 2014. Esse concurso vence agora em setembro desse ano e nós estamos pleiteando a nomeação deles para reforçar as equipes. Nós temos postos fiscais na divisa com Santa Catarina, em que as equipes, normalmente, o recomendado, né, são 7 pessoas por equipe, hoje nós temos equipes com 3 pessoas. Então, fica um no administrativo, um no módulo de entrada e um no módulo de saída. Então, isso precariza muito o serviço. Uma parada de um caminhão para verificação de carga é impossível com uma equipe tão limitada. Então, nós trabalhamos muito por essa nomeação, precisamos que ela ocorra assim como todos, e não só pleiteamos isso, como estabelecemos formas e métodos que o governo pode buscar esses recursos necessários. Perfeito. Depois, no próximo bloco, na participação do Juliano, pela AFOSEF Sindicato, vou querer saber
aumento de impostos, o que o governo fez no ano passado, é uma boa? A gente já tem uma prévia aí, né? Estamos em abril e nos demais meses do ano, parcelamento de salário só não ocorreu no mês de janeiro. Mais a FOSEF Sindicato daqui a pouco no próximo bloco. Doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, a Maria, lá de Charqueadas, um abraço à região carbonífera aí que nos presta uma grande assistência. Meu esposo está em benefício há mais de 5 anos, mas não pede aposentadoria porque tem medo de diminuir o salário. Ele já tem tempo e idade. O que quer fazer? O que ele deve fazer? É a pergunta da Maria, doutor Luiz. Pois não, Solano. É muito difícil responder objetivamente essa pergunta porque não se tem critérios para avaliar o cálculo dessa aposentadoria. O que eu posso indicar para nosso telespectador é o seguinte: se o seu esposo requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição, muito provavelmente vai incidir o fator previdenciário no cálculo, a não ser que ele tenha uma idade que, somada ao tempo de contribuição, o deixe com mais de 95 pontos. Então, o que a senhora precisa fazer é procurar um advogado que atue na área do direito previdenciário, que seja da sua confiança, levar lá toda a documentação do seu esposo e lá, então, serão feitas as devidas simulações e talvez uma aposentadoria por invalidez ou mesmo uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição deixe o benefício, quem sabe, em valor até superior ao valor do auxílio-doença que ele recebe hoje. Mais uma, o Gerry, lá de TAPS. Por que encostam ou aposentam drogados e bêbados? E quem tem diabetes, pressão alta e doença no coração não consegue. A minha esposa sofre dessas doenças. Tá brabo aí o Gerry, doutor Luiz? Pois é. Na verdade, o auxílio-doença, né, ele é concedido conforme a avaliação da capacidade laboral da pessoa. Se no momento da perícia o INSS constatar que a pessoa está impossibilitada de exercer as suas atividades por um determinado período, né, então ele fará jus ao auxílio-doença. Em outras vezes, independente da doença que for, o médico perito entende que não, que o cidadão está apto ao trabalho e muitas vezes que o trabalho até fará com que ele melhore as suas condições de saúde. Então, os critérios dependem da perícia médica, mas toda vez que uma perícia médica for indeferida pelo INSS, o segurado pode buscar o Poder Judiciário e questionar o resultado dessa perícia. Obrigado, doutor Luiz. Segue conosco na manhã desse domingo. Breve intervalo, já voltando, vamos responder mais perguntas. Sequência ao nosso bate-papo aqui com a FOSEF Sindicato, a FESERGS, a Amaperg Sindicato e também está chegando o Espaço DNS Advogados aqui no Boca, ano 27, muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. A Funerária Porto Alegrense dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento ou cremação, um serviço completo, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico e tem como tradição a dignidade e um tratamento especial. Atendimento 24 horas. Ligue 0800 510 2065.